Boa noite, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo nessa terça-feira. Eu tô aqui para mais uma live, a última live de setembro. Vamos conversar hoje com a Cláudia. Gente, a Cláudia é uma mulher sensacional. Para quem não sabe ainda, eu sou fotógrafa e além de bailarina. E na fotografia eu tô conhecendo muitas mulheres incríveis e uma delas é a Cláudia. Estou fazendo vários trabalhos de fotografia, um deles é o projeto que começou no ano passado, o projeto Eu Sou, que vai seguir, não sei até onde ele vai, e eu vou seguindo junto com ele e a gente vai vendo no que dá. Mas tem muita novidade para vir aí com o projeto. Quem tá me acompanhando tá vendo lá nos stories, toda hora eu posto alguma coisa. Então vocês fiquem de olho, inclusive, porque tem foto da Cláudia no feed. Tem foto da Cláudia que vai aparecer nos stories e a Cláudia já chegou aqui. Gente, eu já não vou enrolar muito vocês, não. Já vou entrar aqui, já vou chamar a Cláudia, já vou mandar um salve para todo mundo aqui, ó. Cláudia, vamos convidar... meu Deus, gaguejei. Vamos convidar todo mundo para entrar aqui na live. Tô mandando aqui os aviãozinhos para todo mundo. Todo mundo mesmo, sem exceção. Todos os amigos, tô chamando todo mundo. Bora, gente, bora assistir. Vamos falar sobre coisas muito interessantes. Vamos falar bastante sobre a vida da Cláudia, a trajetória. A gente tem sempre muito o que aprender quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente se depara com pessoas incríveis que têm muito a nos ensinar, e a Cláudia é uma delas. Não vou ficar enrolando muito aqui, já vou colocar a Cláudia aqui. Só tô mandando os convites. Cláudia, chama a galera, manda esses aviãozinhos pra geral aí. Como eu tô fazendo aqui, e aí eu já chamo a Cláudia, a gente já começa. E o outro recadinho que eu queria dar é, quem for entrando aqui, já manda os coraçãozinhos, já chama as amigas para conversar com a gente, já manda, prepara sua pergunta, enfim, vamos embora. Vamos lá. Cláudia, cadê você? Olha quem entrou aqui, a Elis, logo mais é a gente que tá fazendo a live aí da ciranda, né? Cláudia! Olá, Tudo olá, bem? bem? Tudo. Tu Deixa eu consegue virar, acertar. tu consegue virar o celular? Olha, direto de Salvador. Olha, já tem gente assistindo a gente que tá direto de Salvador. Já até perdi aqui o, o Agora comentário. foi. Sensacional! Estou tentando me arrumar aqui. Ah, não tem problema. Vai se arrumando aí, que a gente já vai conversando aqui. Pessoal, olha, boa noite, Denise. Quem quiser fazer pergunta para a Cláudia, já fica esperto, já manda aqui nos comentários que a gente já vai conversando. Mas assim, gente, como eu estava falando, eu conheci a Cláudia no ensaio fotográfico. Ela com esse sorriso fácil, com esse sorriso incrível. Esse sorrisão que é demais. Imagina, eu que já sou uma palhaça, já falo, já vivo rindo também. Juntou nós duas, nossa. O ensaio que era para ter 1h30, a gente ficou mais de hora aqui. É verdade. Foi muito bom. Foi ótimo mesmo, foi ótimo. E você conseguiu um milagre, né? Que naquele dia eu fiquei meio chateada porque esqueci minhas coisas e não senti nada falta de nada que eu havia esquecido, porque você supriu. E sem contar que você faz mágica quando a gente entra no seu estúdio, né? A mágica acontece. Que legal. Olha, eu fico muito feliz quando eu ouço essas coisas, quando eu ouço sobre a mágica, porque, na verdade, o que eu acho mesmo é que a mágica vem de vocês, sabe? É uma troca, né? Então, é sempre muito legal conhecer gente nova e cada pessoa que passa aqui pelas minhas fotos deixa alguma coisa e você deixou bastante coisa, pode ter certeza.
Obrigada. Boa noite Mas o para mérito é todo seu. mundo. É nosso. Boa noite para todo mundo que está entrando. Bom, vamos lá. Cláudia, eu conheço um pouquinhozinho assim, ó, dessa história que você me contou naquele dia. Mas eu queria, por favor, que você contasse para os meus seguidores e para aqueles seus seguidores que ainda não conhecem muito sobre você. Conta um pouquinho para mim, assim, a tua história é muito empoderadora. É demais de empoderadora. Gente, ela empodera não só mulheres, mas qualquer ser humano que cruze o caminho dessa mulher. Boa noite, Jay. Boa noite, Marco. E aí, eu queria saber, primeiro, que você passasse uma passagem bem rápida pela sua trajetória profissional para chegar onde a gente quer, para chegar no seu sonho profissional. Conta aí pra gente. Bem, eu acho não, né? Eu nunca pensei assim, que eu poderia ser uma advogada. Eu pensei que eu ia ser desde sempre. Eu sempre, desde pequena, eu não lembro dizendo assim, um dia eu posso ser uma advogada. Não, eu vou ser uma advogada. E aí eu tive muita influência da minha mãe, que era uma mulher muito guerreira, que ela fazia, e ela dizia assim para mim: você tem que ser advogada, porque você, quando quer uma coisa, você é muito insistente, você não para de falar. Então, quando você entrar na sala do juiz e começar a falar, ele vai dizer: minha senhora, para de falar, pelo amor de Deus, que a senhora já venceu. Então, dizendo isso, ela estava confirmando que eu iria ser. Na minha cabeça, assim, se em nenhum momento ela duvidou, ela, na minha cabeça, eu já tive a certeza que eu iria ser, né? E olhando hoje para trás, eu falo, meu Deus, eu fui muito abusada, porque se você olhar essas condições que eu nasci, naquele momento, né, em que podia haver preconceito, podia haver racismo, onde o pobre tinha que ser seu lugar, ter o seu lugar. Como que eu dizia que eu ia ser advogado? Mas eu achava isso, eu costumo falar assim, que eu não nasci para ser mãe. Eu sou mãe, já fui mãe com 40 anos, mas eu nunca fui daquelas mulheres que dissessem assim, eu quero ter um filho, vou ser mãe. Mas eu nasci para ser advogada. E aí tive alguns percalços, né, nessa minha trajetória, principalmente quando a minha mãe veio a falecer. Eu acho que esse sonho eu deixei adormecer, mas hoje ele está mais vívido do que nunca. E agora eu não sou só advogada, eu também sou funcionária pública, mas estou correndo para me aposentar porque eu quero respirar advocacia 24 horas por dia. Olha, gente, o mais lindo dessa história toda é justamente isso, que por mais percalços que ela tenha passado a vida toda, o sonho estava ali e ela não deixou ele de lado, não. É aquela coisa, né, Cláudia, de você teve que trabalhar em outras áreas, você teve que trabalhar como funcionária pública, mas ele estava ali do ladinho, né? É porque sempre foi um sonho acompanhado da certeza. E essa certeza, gente, vamos pensar um pouco mais filosoficamente. Você imagina alguém que não tinha a menor condição, que não tinha nem condição psicológica, né, Cláudia? Porque você estava meio que arrasado. Você não tinha, além da sua mãe, você não tinha tanto incentivo. E aí, só que Sim. você tinha a certeza absoluta que isso ia acontecer até que aconteceu, né? Sim, porque na Agora, verdade, ao mesmo tempo que eu deixei esse sonho adormecer, foi ele que me fez viver essa tragédia da minha vida. Porque eu não vivi nesse período, não que eu tenha deixado de advogar, mas eu não advoguei com tudo aquilo que eu podia, com toda aquela força, com toda aquela intensidade. Mas a advocacia me ajudou a viver, né? sim. E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Você é mulher e negra. Essas características, elas dizem muito, elas falam muito sobre direitos. Porque Sim, até hoje, gente, eu sinto vergonha do mundo quando eu falo que as mulheres ainda precisam brigar por direitos no século XXI. É vergonha, é é mico, meu terrível. Deus do céu. É Eu terrível. eu não me conformo. Mas, enfim, é só mais um detalhe isso, ou esse fato de você ser mulher e negra traz uma certa bagagem que te
incentivou a ir atrás do direito? Atrás, assim, eu repito, eu nasci para ser advogada. Mas os meus pais, sem dúvida, tiveram um papel definitivo na postura deles comigo. Meu pai me ensinou assim a ser corintiana, porque ele dizia: você tem que torcer para um time de massa, você tem que estar do lado do povo, né? Meu pai falava, você tem que. Meu pai passou a vida inteira dele lutando pelo, como ele dizia, pelo proletariado, né? Meu pai foi um comunista de carteirinha, do qual eu me orgulho muito. E já na adolescência ele falou para mim: olha, você lute por tudo que você quer. E minha mãe era uma leoa, né? Para minha mãe tudo era possível. Ela não era uma mulher negra, criando os filhos sozinha, num lugar afastado, Belém do Pará, com outra visão do mundo. Mas para nós, ela parecia fazer tudo possível. Era uma lutadora. Como mulher negra, nunca vi mulher sozinha, nunca vi a minha mãe baixar a cabeça para ninguém. Eu lembro que uma vez nós estávamos na casa de uma das patroas dela e o filho da patroa ameaçou de bater no meu irmão. E na mesma hora ela falou: bate nele que eu te bato aqui mesmo, na mesma hora. Pensa em roçar a mão nesse neguinho que eu te bato na mesma hora e na frente da mãe dele. Não. Né? E minha mãe sempre dizia, se a gente relatava algum fato de racismo: você é negro e com muito orgulho, nunca deixe. Então, eu acho que essa postura deles comigo de serem lutadores e de não admitirem no momento em que era aceitável nem o racismo, nem o racismo, nem o machismo, nada, de me ensinarem, com certeza isso foi, porque eu tive o exemplo deles. Eu não poderia ser conformada, ser calma, não querer lutar pelo direito de ninguém, tendo os exemplos que eu tinha em casa. Era impossível isso. Impossível. Entendi. Bom, é uma ancestralidade. Outro dia eu estava conversando aqui com a Eliana Maria Custódio sobre ancestralidade, e essa sua história tem muito disso, porque com certeza para sua mãe ser tão aguerrida e para o seu pai tão politizado, isso já veio também do berço deles, e assim a gente chega lá atrás numa linha de pessoas muito conscientes e muito batalhadoras. Então, essa tua escolha com certeza não foi à toa, o direito realmente não entrou acidentalmente na sua vida. Olha, a Gabriela, ela está falando aqui, vó Oscarina era um exemplo de pessoa. Sim, ela teve a oportunidade de conviver com ela, então ela sabe do que eu estou falando, né? Da garra que ela tinha. A visão que eu tenho dela é de uma leoa mesmo, então não tinha como. Na época do Sarney, ela foi fiscal do Sarney, e aí eu lembro que eu falava para ela assim: mãe, qualquer dia quando o centro de São Vicente vê a senhora chega, eles vão fechar. Porque em toda loja que a senhora entra, se não tiver de acordo com a lei lá, a senhora vai lá e faz questão e chama os órgãos de defesa. Então, mãe, qualquer dia o centro vai fechar quando a senhora lutar. Então, vendo esses dois lutadores, e meu pai era uma pessoa que tinha o 4º ano, mas era extremamente politizado, extremamente culto, né? Então, assim, não tinha, eu não vejo, e eu fui a última filha, eu acho que a que tive mais chance de estar convivendo com eles, que sem dúvida tive oportunidades que meus irmãos mais velhos não tiveram, então não tinha como ser diferente. O direito, ele é entranhado em mim, ele me emociona, o direito, e eu fico muito chateada quando chego até mim pessoas que tiveram seu direito violado, que foram vítimas de uma perda grande, porque nem sabiam que tinha aquele direito. Isso me machuca. Eu olho para aquela pessoa e falo: mas isso não pode estar acontecendo, então que pena que você veio atrás disso agora, quando não tem mais jeito, já não há o que fazer. Me machuca muito ver que as pessoas não conhecem os seus direitos. É um absurdo. É muito, né? É uma perda terrível. A gente tem aqui, Cláudia, um monte de comentário. Eu vou... Gente, se eu perder algum, vocês repetem, por favor, tá? Boa noite, Marcão. A Rosa tá falando top demais.
Baixada Motos também top demais. Agora eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer logo em seguida dessa que eu vou fazer agora. Vou guardar Tá. a pergunta aqui. A minha pergunta é: quem era a Cláudia antes e depois do direito? Depois de estudar direito? Você sempre soube que você ia trabalhar com direito, mas Sim. quem era a Cláudia antes de trabalhar com direito e depois? Bem, antes, eu acho que era uma pessoa que já sabia que queria ser e que ia ser de qualquer jeito, né? E que começou. Eu sempre assim, nunca pensei em outra profissão. Eu lembro que um pouco antes de entrar para a faculdade, que eu não saí do ensino médio e fui direto para a faculdade. Não tive condições financeiras para isso e eu ganhei uma bolsa para fazer pedagogia. Uma bolsa integral. Então, eu falei assim, eu não posso jogar essa bolsa fora, porque tem tanta gente que quer estudar, né? Eu vou ter que ir. E eu tentei 1 ano, mas eu cheguei para o meu pai e falei, não dá, pai, não é o que eu quero, eu sou advogada, eu vou ser advogada, e não, desculpe, me perdoe uma pessoa que poderia estar com essa bolsa, não está, mas eu não posso ser outra coisa que não seja advogada. E depois que eu fui advogada, uma pessoa realizada profissionalmente, porque para mim a minha realização não é como se fala hoje, a pessoa é realizada se ela exercer a profissão dela e ser rica, ser milionária, ser bem-sucedida. Para mim, só o fato de eu ter conseguido fazer a faculdade e trabalhar nessa área já é uma realização. O que vier a mais é lucro. Mas eu poder falar, eu sou uma advogada, ou então chegar uma pessoa, uma mulher que está sendo massacrada por ser mulher, que está num casamento massacrado, só de eu poder chegar e falar para aquela mulher, seus direitos são esses, lute por isso, não é assim, você não é assado, não vai ser desse jeito, você não vai perder seu filho, você não vai perder sua casa, você não precisa ficar aí. Isso aí, para mim, é uma realização, porque muitas vezes uma mulher dessa entra no meu escritório arrasada, desacreditada de si mesma, e ela sai de lá acreditando que ela vai mudar aquela situação e muda, né? Então, isso, hoje eu sou uma mulher realizada. Olha, tem uma pergunta aqui. Ó, eu te interrompi? Perdão. Ó, você advoga pro bono para as minorias? Já pensou nisso? Já pensei, não, já fiz muito isso. Até chegar a um ponto insuportável. Ninguém sai do meu escritório. É claro que eu não posso trabalhar de graça para todo mundo, porque a época que eu fiz muito isso comprometeu o meu próprio sustento, mas ninguém vai sair do meu escritório porque não tem o dinheiro para pagar. A pessoa entra ali, eu vejo a história dela, já é a minha história. E eu hoje, uma coisa que me preocupa muito são as minorias estão tendo cada vez menos acesso ao judiciário. Acho que uma coisa que está me preocupando muito é em relação à cobrança de custas do judiciário. Hoje, há algum tempo, e a lei diz que basta a pessoa declarar o seu estado de pobreza para ela ter a gratuidade, mas na prática não é o que você está vendo. Eu mesma já tive uma ação que a minha cliente comprovou uma renda bruta de R$ 1.400 e o juiz entendeu que ela deveria pagar umas custas de R$ 7.200. Eu, quando tive aquilo, quase infartei, aí agravei dessa decisão e ela teve a gratuidade. Então, hoje, se você me perguntar qual a minha preocupação na advocacia, é que o acesso ao judiciário está cada vez mais difícil para as minorias, para os mais pobres, e nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar, sim. Ó, tem mais comentário, o pessoal está participando muito aqui. Ó. Risque Sol. Você tem um coração bondoso e faz o possível para ajudar as pessoas. Pois é, pelo pouco que eu conheço dela, isso é bem verdade. Eu acho que é mais do que, assim, eu acho que é uma sede de justiça, sabe? A partir do momento que a pessoa chega até mim, eu vejo que ela está sofrendo uma injustiça, meu coração fica inquieto e não dá. Uma filha de Dona Ascarine, a filha do seu Cláudio, não tem como se calar diante de uma injustiça. Então, é assim, mais até do que bondade, é não se conformar com uma injustiça.
E eu Nisso a acho que todo gente, mundo tem que ter acesso, nisso a gente é né? muito parecida, porque se tem uma coisa que me tira do sério, que me consome é injustiça, injustiça de qualquer natureza. Isso sempre. Exatamente. Agora eu tô muito mais calminha, mas, nossa, na época que eu era adolescente, na minha época da faculdade, eu era aquela chata aguerrida que briga com todo mundo, que briga com o professor, que briga com o diretor, que briga na rua, que briga no ônibus, Exatamente. a doida. Exatamente. Então, às vezes chega uma pessoa lá no meu escritório, são situações tão absurdas que eu falo, eu não tenho cliente rico e não me fazem falta. Porque eu nunca pensei em trabalhar. Cada um escolhe a sua área, escolhe o seu modo de agir. Não é uma crítica quem faz isso. Mas eu nunca pensei, eu não me vejo trabalhando para bancos, em grandes escritórios. Eu já tive a chance de falar para uma pessoa: olha, se eu sou advogada e também trabalho na prefeitura, não é porque eu sou uma advogada ruim, advogada de porta de cadeia, porque a advocacia para mim é um sacerdócio. Eu quero Sim. exercer a advocacia do modo. Então, não pense que eu estou trabalhando em outro emprego porque eu não tenho capacidade. Eu tenho. Porque eu acho que uma coisa que eu falo sempre para minha filha: exerça a profissão que você goste, que você ame. Porque você amando o que você faz, você já tem 90% de chance de ser um profissional bem-sucedido, né? Então, eu quero levar a advocacia para quem é negada, para quem a justiça é negada. E hoje no Brasil é bem isso. É. A Rosáura está aqui falando que tudo começou com ela. É verdade. É, é A verdade. Ariane, A Rosário foi um dos primeiros casos que eu peguei. a Verdade. Ariane E está fico falando muito que, ó, contente. além de advogada, eu ganhei uma amiga. Cada conselho seu sempre foi importante para mim. Obrigada. Sensacional. Meus clientes acabam virando amiga, a gente vive, fica horas batendo papo. Eu não tenho aqueles clientes assim que vão e chegam e vão embora. Não, eu tenho clientes que são eternos, daqui a pouco eu estou conversando com eles. Meus clientes, não sei até que ponto se é bom ou ruim, mas meus clientes acabam virando meus amigos. Olha, a Elza tá falando que a Claudinha é a irmã Chocolate. Ó, Essa, o Elza. mundo precisa de mais advogados como você. Quem tá falando isso é a Marta. Sim, 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 sim. O mundo precisa de mais pessoas como a Cláudia. obrigada. E aí, olha, tem muito comentário. A Ariane tá falando, mulher de Deus, que lindas palavras, que legado. Por falar em legado, vamos voltar aqui para as perguntas mais. Em que área especificamente você atua, Cláudia? Porque o É direito, mais né? fácil, O direito é é mais fácil eu falar as duas que eu não atuo. Eu não atuo em tributário e trabalhista. de Essas resto. duas. Engraçado que trabalhista, eu não sei porque eu tenho esse. Porque até pela história do meu pai, eu também fui criada em meio assim de calistas, tudo. Eu achava que eu ia trabalhar muito nessa área, mas gosto muito de trabalhar na área de família, porque eu acho que as mulheres são muito esmagadas, ainda estão, é um absurdo a gente estar falando isso no século XXI, né? Mas ainda chegam mulheres e falam para mim assim: ai, eu não suporto mais ficar com meu marido, mas ele falou que se eu for embora ele vai tirar minha filha de mim porque eu não trabalho, porque eu ganho pouco. E às vezes o cara não tem nem essa intenção de tirar o filho, é só uma chantagem para a mulher ficar ali, né? E ainda chegam. Então, hoje, eu gosto muito de atuar na área de família. Eu também atuo em penal, porque as pessoas falam, ai, defende bandido. Primeiro que todo mundo tem direito à defesa. Eu entendo que se você nega a defesa a um culpado, você vai negar qualquer pessoa. E também acho que ele tem que ter direito defesa, porque ele tem que ser condenado na medida da culpa dele. Hoje você vê nas cadeias pessoas que furtaram comida, sabe? Ou então que furtaram um bem para comprar comida para os seus filhos. Ela não pode ser punida na mesma quantidade que uma pessoa que matou alguém, que roubou, que usou de violência.
Então, todo mundo tem. E até para garantir que aquela pessoa cumpra a pena, pague pelo crime que cometeu, ela tem que ter ampla defesa, né? E eu também não deixo de ver o lado social. Eu acho que é muito fácil, do alto do nosso conforto, arrotar que, mas fulano ser pobre não é motivo para roubar, porque eu fui pobre e não roubei. Mas há uma diferença entre ser pobre na praia ou no bairro mais confortável e ser pobre lá naquele dique da Vila Gilda ou naquele dique em São Vicente, onde as pessoas moram em cima daquela água podre, sem nenhuma possibilidade de uma vida melhor, né? Esse discurso eu acho hipócrita, porque muito desses que falam que bandido bom é bandido morto, se o seu filho comete o crime, ele é o primeiro a querer contratar o melhor advogado do mundo para tirar. Porque o filho daquele pobre que está lá, passando fome, que está lá na miséria, que não tem respeito pelo aquele cidadão que tem muito mais do que ele acha que esse menino merece ser morto, mas o filhinho dele, meu filho errou. Meu filho errou, ele é um bom rapaz, ele merece. Então, eu atuo na área penal, faço civil, família, danos morais. Eu adoro processar banco, porque o que eles fazem é um absurdo. O que os bancos fazem conosco é terrível, sabe? Essas cobranças. Então, eu só não atuo hoje, talvez vá atuar em parceria na trabalhista, mas hoje o que eu não faço é trabalhista e tributário. Tributário, não. Olha, eu tô vendo aqui mais um monte de comentário, mas vamos embora. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Acho que sua filha tem sorte de ter uma poderosíssima mesmo. Eu espero que eu possa passar algo para ela, né? Ela já sabe, porque às vezes se eu vou defender ele em alguma coisa, ela já fica assim, mãe, fica calma. Fica calma. Eu falo, filha, não é questão de ficar calma, é que isso aqui que a sua escola, algum lugar, o seu curso está fazendo, não é certo, eu não posso. Você fica quieto, que eu não vou dar vexame lá, não vou fazer barraco. Mas se está errado, eu tenho que ir lá. Tá, mas fica calma. Então ela eu achei tem que muito legal. Eu achei muito legal duas coisas que eu vou contar aqui para a galera. A primeira, quando a Cláudia veio fazer as fotos, quem fez a maquiagem foi a filha dela, a Karina. Foi uma graça. Tirei até foto dela fazendo maquiagem na Cláudia. Foi bem bonitinho. E outra coisa que eu achei muito engraçada. Um post que você fez no Facebook, dizendo que você queria participar de um protesto. E a sua filha não deixou. É verdade. Me trancou aqui em casa, eu só consegui achar as chaves. Quer dizer, eu não achei. Ela só liberou as chaves para mim no dia seguinte. Não vou deixar. Oi? Quantos anos ela tem mesmo? 12. Gente, Ela falou, não, mãe, porque ela veio com esses argumentos. Não, mãe, pense em mim. Se você for para esse protesto e morrer, o que vai ser de mim? Karina, ninguém morre antes da hora, mas não adiantou. Aí eu me distraí, ela tirou as chaves e só me entregou no dia seguinte, porque eu não consegui achar. Ela escondeu bem escondido. Não, o mais legal é isso. Ela tem... Olha só, olha a inversão que foi. Agora vocês imaginam. Porque agora há pouco eu li um comentário dizendo que a sua filha é uma menina de sorte por ter uma mãe como você. Agora, gente, se essa menina já está dominando essa mulher poderosa e com bons argumentos, vocês imaginam que mulherão que essa menina vai ser. Eu espero, eu faço de tudo para isso, eu a empodero, eu dou liberdade a ela, eu converso sobre tudo com ela. Ela uma vez sentou aqui para mim e ela tinha acho que uns 11 anos, eu estava assistindo o Jornal Nacional e ela falou, mãe, e aí deu uma notícia sobre o aborto. Ela falou, mãe, senta aqui e me diz o que é aborto, me explica tudo. Eu falei, bem, se ela quer saber, quem vai explicar melhor para ela do que eu? E naquela pergunta, você é contra ou a favor? Ninguém é a favor do aborto. Só que nós somos a favor que a mulher que faça essa escolha.
Não é a lei que tem que dizer. Por quê? Porque as mulheres que têm condições estão fazendo o aborto em clínicas com todo o respaldo. E as mulheres que não têm condições e não querem ter aquele filho, elas estão morrendo, elas estão na mão de açougueiros. Então, é claro que ninguém quer usar o aborto como controle de natalidade ou como um anticoncepcional. Mas a escolha tem que ser da mulher. A escolha tem que ser da mulher. Então, ela é muito curiosa. Tem hora que eu pergunto, eu falo para ela, eu não sei responder isso, porque ela quer saber quem inventou as palavras, por que sapato chama sapato e não sapé, e por que isso, porque Deus fez aquilo. Eu falo, Karina, também já não sei, né? Aí você já quer. Vai lá no Google. Dá uma descansada para mim, vai no Google. Fazendo a mãe de oráculo, né? Mas tudo bem. Exatamente. Eu sinto muito orgulho porque eu acho que ela pergunta muitas coisas para mim e ela confia no que eu falo. E eu tinha isso com a minha mãe. Eu confiava muito no que a minha mãe falava. Eu lembro que uma vez eu cheguei para ela e falei assim, mãe, aquela vizinha ali, a vizinha falou para mim que estava grávida, né? E a minha mãe falou, não, isso aí foi muito feijão que ela comeu. E eu acreditava no que a minha mãe dizia. Eu digo que lá na grávida, a grávida dizia que estava grávida para mim, porque a minha mãe tinha dito que era feijão, então era feijão, né? Uma outra confiança também é meu pai. Eu tenho muito medo do mar, assim, de tomar banho. Mas com meu pai eu ia, porque meu pai era um homem sério e ele jamais iria fazer aquelas brincadeiras estúpidas de afogar, de dar caldo. Então, com meu pai eu entrava no mar porque eu confiava nele. Eu pretendo passar isso para a Karina. Confia em mim, porque eu não vou jogar sujo com você, não vou te enganar. E vou te explicar, você não vai estar enganada a respeito de nada. Olha, a Alexandra está falando aqui, minha grande amiga de faculdade, muito orgulho dela. Eu também, foi uma grande amiga também. A Fernanda, ó, sabe as palavras, doutora Cláudia? Arrasou. E a Rosália, a filha já tem a fibra da mãe, verdade, Rosália? Com certeza. Eu quero que ela seja mãe. A Claudinha nota 10, adorei você. Verdade, nota 1000. E tem mais um monte de comentário aqui, a Rosália falando, eu vi a foto e eu imprimiria e enquadraria aquela cena linda. Acho que ela está falando da cena da Karina te maquiando. E agora ela também me maquiou novamente, né? Dela. Que lindeza. Esse é o papel dela. Não posso mais, né, com ninguém. Esse é o papel dela. Excelente. Dela já participa junto, coisa que ela realmente já devia fazer, mas agora ela participa mais ativamente, né? Exatamente. Agora me fala uma outra coisa. Como que nós, como que eu e como que as pessoas que estão assistindo a gente podemos te ajudar nessa jornada? Eu tenho aqui uma sugestão, mas depois eu falo. Bem, eu falava para a Karina, que a Karina, ela já repete isso. Eu falava, mas se você ganhasse na Mega Sena, o que é que você faria? Eu falei, eu montava um escritório enorme, super chique, e amplo imenso para atender só pobre. Para atender só as pessoas que não tivessem condições. Eu tenho um sonho de fazer um processo de levar o direito a essas pessoas, mas eu acho assim, eu quero levar para elas dignidade. Eu vejo que alguns serviços públicos ou até alguns serviços particulares que tratam as pessoas que estão necessitando daquele trabalho como alguém, você já está levando de graça mesmo, você quer mais o quê? E eu queria que as pessoas tivessem isso com dignidade, uma orientação jurídica, um apoio psicológico. Eu gostaria muito de fazer um projeto desse. Então, qualquer pessoa que tenha essa visão de que as pessoas, antes de tudo, têm que ter dignidade e quiser me ajudar a fazer algo, eu estou pronta no que diz respeito à minha parcela, de entrar com a parte dos direitos, da pessoa saber o que ela tem direito, delas serem capazes de lutar por isso, né? De aprenderem que uma coisa... que hoje as pessoas elas lutam por certas coisas e não pensam que ela está lutando contra o direito dela. Então, pelo menos, tem pessoas que falam na extinção do SUS. Porque o SUS é ruim, o SUS é isso.
Mas você já pensou que sem o SUS seria pior? Essa frase não se aplica a marido, viu, gente? Mas sabe aquela frase, ruim com ele, pior sem ele? Isso não se aplica a homem. Mas ao INSS, que é ruim, não porque o INSS por si não presta, mas porque não tem administradores sérios, honestos, que não sejam corruptos. Mas o INSS, se você não tem condições de pagar uma consulta no médico e você está querendo o fim do SUS, você vai ser atendido aonde? Não tem o SUS e também não tem, não tem condições de pagar. O fim da nossa liberdade de expressão individual. Você já pensou? Você tem ideia do que realmente, você que defende isso, você tem ideia do que realmente significa ter os seus direitos tolhidos, não expressar suas ideias? Será que uma pessoa que pede isso sabe realmente o que está pedindo? Então, antes de você protestar por algo, aprenda, vá saber seus direitos. Saber os seus direitos é fundamental. Fundamental. E não é tão difícil. Se você se interessar e correr atrás, saber dos seus direitos, não é difícil. Você falou uma coisa muito interessante agora, que é assim, as pessoas que dizem que são a favor do fim da liberdade de expressão, por exemplo, essas pessoas elas estão usando a liberdade de expressão para dizer que são contra a liberdade. Será que elas não conseguem entender esse paradoxo, né? É por você ser livre que você está falando isso. E aí, de repente, a pessoa simplesmente diz que é contra essa liberdade. Oi? Uma pessoa, eles confundem, mas uma pessoa pode vir agora e falar na boa, eu não concordo com o que você está falando. Tem o direito de discordar, é diferente de você discordar de alguém ser morto por aquilo, ser ameaçado, ser espancado, não é? O meu pai, nós ficamos 3 anos sem saber se ele estava vivo ou morto. Meu pai foi no Raul Soares, ficou preso no navio Raul Soares. As minhas irmãs foram presas e torturadas junto com ele, né? Eu e meu irmão não fomos, só que morávamos lá em Belém do Pará e nós ainda não tínhamos o nome dele, porque naquela época a Constituição, né, não permitia que os filhos havidos fora de casamento, os filhos que eles chamavam de ilegítimos, que graças a Deus, a nossa Constituição, que nos garante muitos direitos, ela permitiu isso. Então, as pessoas não têm ideia. Poder discordar é uma coisa, mas você não pode matar, torturar, varrer do mapa uma pessoa que não concorda com você. É saudável. É saudável. Então, hoje você pode vir aqui discordar de tudo. Agora, já pensou não poder discordar de nada? Realmente, será que a pessoa tem ideia do que ela está preconizando, do que ela está desejando? Acredito que não, porque uma pessoa que conhece os seus direitos e respeita, ela não vai querer que eles sejam extintos. Não tem motivo. Né? Com certeza não. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Essa é a primeira live que você faz? É a primeiríssima. É a primeira. Então, porque eu acho que uma das coisas que você deveria fazer, já que você quer levar principalmente a informação para as pessoas, você deveria fazer mais lives, viu, Cláudia? Porque imagina que beleza você fazer lives com um tema específico. Por exemplo, direito de família. Aí você pegaria, por exemplo, um caso. Vamos pegar um caso Sim. bem polêmico aqui. Um caso de racismo que aconteceu outro dia naquele programa A Fazenda, que a modelo Sim. fez um comentário super infeliz sobre cor da pele e dela não poder tomar sol para não ficar com a pele escura. Assim, imagina você pegar um acontecimento polêmico desse, famoso, que deu tanto bafafá, e fazer uma live sobre isso. Quanto você não abriria os olhos das pessoas que estão te ouvindo e, de repente, até atrairia muita gente precisando de se defender ou processar alguém por um caso semelhante. Já pensou nisso? Eu tenho pensado, como eu te falei, a minha ideia agora, aposentando da prefeitura, é respirar o direito. E eu tenho pensado nisso, estou procurando abrir esses caminhos, estou pensando em fazer pequenos, se não fizer uma live, mas fazer pequenos textos sobre
pequenos vídeos sobre casos polêmicos, como o caso dessa mulher da fazenda, que alguns acham que não houve estupro porque ela estava bêbada, e tem que entender que é justamente por isso. Eu não vejo nenhum homem que anda bêbado por aí, ele é violentado por outro homem ou por outra mulher. Ele não é punido dessa maneira. Você vê aquele homem que, claro, o alcoolismo é uma doença, mas para aquele homem que é alcoólatra e que destrói a sua família, até uma condescendência. Ah, coitado, mas quando ele está sóbrio, ele é um ótimo homem. Mas ele é um homem que bebe e destrói. Não tem com a mulher essa condescendência que tem com o homem. A mulher tem que ser punida sempre, né? Ah, então ela encheu a cara, tem mesmo que acontecer. Então esse é um texto que, né, esse caso me instigou muito a fazer um pequeno vídeo no Face para discutir essa questão. É que eu ainda não tive tempo, porque eu ainda não estou só com isso, né? E vida de mãe, advogado, funcionária pública, dona de casa, que o dono de casa vai... às vezes é mais prático comprar uma comida e acabou, né? Mas eu estou pretendendo fazer isso. Eu estou pretendendo, sim. Criando galera, ó, vamos ficar de olho nos posts da Cláudia, então, porque vai vir coisa boa aí. Também sobre a guarda compartilhada, né, que é um grande para as pessoas. O homem acha que pedindo a guarda compartilhada não vai mais pagar pensão, e não é bem assim. Eu acho que é um outro tema também que merece ser muito explicado, que é uma coisa simples. Eu fico boba assim de ver que as pessoas não é simples, porque para mim que sou advogada, mas assim, até da pessoa raciocinar. As pessoas costumam falar assim, ah, você é assim porque você é advogada. Eu fico brava, eu fico ofendida. É mais fácil dizer você é advogada porque você é assim. Porque para mim tem coisas que naturalmente são direitos meus. Antes de eu ter acesso à lei, antes de eu ter... Na minha infância e na minha adolescência não tinha internet, não tinha nada disso. Era uma coisa meio instintiva. Né, não, mas eu acho isso errado e acho que as pessoas têm que ter essa indignação e têm que procurar saber. Eu acho que é uma desinformação muito grande, o mínimo deveriam saber e hoje está ao alcance. Sim. Né? Hoje está. Ó, a Andréia está falando, parabéns, Cláudia, seja sempre essa mulher guerreira e determinada. E a Jussara também, parabéns, Claudinha, mas nós temos uma pergunta aqui que eu estou procurando, meu Deus, cadê? Ó, é a pergunta da Elza. Tá. Meu marido teve um AVC e eu estou querendo me divorciar. Eu terei que pagar a pensão a ele, porque ele não é aposentado? Bem, eu acho que vai depender das outras condições que ele tem, né? Eu acho que é porque a pensão, ela diz o seguinte, que ela depende das possibilidades de quem vai pagar e da necessidade de quem precisa. Então, ele mesmo não tendo uma pensão, mas se ele for uma pessoa sozinha e tem um AVC, ele pode pegar o BCP, pode pegar o LOAS, esse benefício. Então, eu acho que não é uma coisa que dá para cravar assim, vai ou não vai. Eu acho que tem vários minúcios que a gente pode ter. Ele pode pedir essa pensão a ela, sim, mas vai depender também das condições dela, porque ainda que ela não tenha sofrido um AVC, mas também por causa da idade ela pode ter as necessidades dela também. E ele tem a chance, se for um homem sozinho, de conseguir esse benefício junto ao INSS. Então, se ele conseguir esse benefício junto ao INSS e ela também receber pouco, eu não vejo por que ela teria que pagar essa pensão. Excelente. Vamos ver aqui se tem mais pergunta. Eu já estou toda perdida aqui nos comentários. Sim, Maria, a imagem dela está virada. Deixa eu ver. Ó, excelente exclamação, a Maria Conceição falou. Gente, eu estou procurando aqui para ver se tem mais perguntas, viu? Porque os comentários foram passando rápido. Agora eu já vi aqui. A Elza está agradecendo. Obrigada, minha amiga. Com essa pergunta, inclusive, eu queria emendar uma outra, Cláudia. Porque, assim, de um modo geral, as pessoas acham que os casos são todos iguais. E não é bem assim, né? Por exemplo,
eu já vi casos de mulheres que não foram atrás dos seus direitos porque uma conhecida de alguém foi atrás, processou e perdeu. E aí a pessoa acaba achando que é todo mundo igual e aí deixa de procurar os direitos. Acontece mesmo muito isso. Muito, muito. As pessoas dão muito exemplo. Ah, mas meu vizinho aconteceu assim. Eu falo em direito, uma vírgula muda tudo. Não é tudo igual. Às vezes a pessoa conseguiu por algo, por algum detalhe que você não está sabendo, não tem acesso ao processo, não sabe. Não adianta querer nivelar tudo, né? É como a questão da pensão. Vai ter homem ou mulher que vão pedir para o seu companheiro, para o seu ex-marido, e vão conseguir. E vão ter outros que não vão conseguir, porque tem minúcias, tem detalhes no processo. E uma coisa também que eu acho que atrapalha muito é as pessoas darem uma de advogado. Então, chega muito cliente e fala assim, eu explico para a pessoa que eu tento ser o mais detalhada possível, a pessoa fala assim, mas o meu vizinho falou que é assim. Aí eu falo, então tá. Pede para o seu vizinho me dizer qual faculdade que ele fez, porque eu na minha não aprendi isso. Né? Porque o oficial de justiça falou isso. Eu falei, mas eu estou falando isso como advogada, como alguém que estudou e estuda. Porque a advocacia, você tem que estar estudando sempre, ver a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, a doutrina. Então, nivelar todos os casos por uma besteira não funciona. O que o seu vizinho provavelmente conseguiu uma coisa que você não conseguiu por outro motivo. As mulheres, elas acham muito assim, que pelo homem ter dinheiro, ele vai conseguir tirar os filhos delas. E não é assim. Não é levado só isso em consideração. E se o homem é um homem rico, muito rico, mas ele não tem afinidade com os filhos, não está nem aí com os filhos, que os filhos, de uma forma ou de outra, serão ouvidos. A partir dos 12 anos pode ser ouvido em juízo, e menor que isso, eles são avaliados por uma psicóloga. Então, não adianta dizer, o marido da minha amiga era rico e ela perdeu os filhos. Não, não é só por isso. Pelo menos, se você tiver um advogado que vista a sua camisa, que vá lá, você não vai perder seu filho porque você ganha menos que seu marido, ou porque seu marido mora no Gonzaga e você mora na Zona Noroeste, mora no DIC. Se cair um caso desse na minha mão, eu viraria céus e terras para aquela mulher, nunca perder o filho só porque o marido dela tem mais direito. É daquele tipo de caso que me dá um treco, que eu falo, não, vamos ali, vamos até daquele tipo que minha mãe dizia, vai, do jeito que tu faz, do jeito que é chato, o juiz vai dar para você ganhar. Eu me agarraria de todas as sortes, porque é uma injustiça muito grande. Se a mãe tem um bom relacionamento com seu filho, é uma boa mãe, não teria milionário do mundo que me fizesse eu deixar minha mãe. Nem o juiz, para falar a verdade, ninguém, entendeu? Não. Pouco me importa ela estivesse lá comigo numa favela e meu pai pudesse estar lá milionário, não me importa. Então, as pessoas precisam procurar saber mais do seu direito. Eu me preocupo muito com as mulheres, elas ficam presas num casamento infeliz, ficam aguentando muitas vezes humilhações, umas coisas assim indescritíveis, porque elas acham que vão perder o direito porque ganham menos ou porque não ganham nada. Não é bem assim, não é bem assim. Né? A questão da guarda, eu não quero a guarda compartilhada, porque eu não quero que meu filho passe 15 dias com 15 dias com outro. Há uma diferença entre a guarda alternada e a compartilhada. E a guarda alternada é essa, em que a criança ficaria mais um tempo com um tempo com outro. Mas mesmo assim, não basta só uma das partes querer isso. O juiz vai ver se há condição de fazer isso. Se há uma logística que dá para respeitar isso, eu costumo falar. Para a guarda ser alternada, a primeira coisa, os pais têm que ter um ótimo relacionamento. Se eles não tiverem, se um não respeita o outro, isso aí já é um empecilho. Né? Então, sobre a guarda, as mulheres não sabem muita coisa. Eu falo mulheres porque quem me procura com essa questão são mais as mulheres. Sobre partilha de bens. Mas meu marido que trabalhou, ele comprou isso quando a gente estava junto, mas eu não trabalhava, só quem pagou foi ele. Falei, o que importa é que o bem foi adquirido na constância do casamento, que de alguma forma você cooperou. Muitas vezes a mulher não trabalha porque o marido exige que ela não trabalhe.
Às vezes a mulher trabalha porque não tem condições de deixar o filho com outra pessoa, nem pagando. Então não é assim, eu não paguei. É muito comum chegar assim, meu marido falou que se eu deixar ele, eu vou sair com nada, daqui ele vai me expulsar porque essa casa é dele, que foi com o dinheiro dele. Não é assim. Não é assim que funciona. Então não deixe de se informar, de procurar seus direitos, porque a vizinha não conseguiu isso. A vizinha, você é você. Em direito, uma vírgula muda tudo. Olha, conforme você foi falando, eu fui lembrando de várias mulheres aqui que vêm justamente com essa conversa de, o casamento está ruim, a gente não se aguenta, às vezes as pessoas, o casal nem se cumprimenta dentro de casa, cada um dorme e fica num cômodo, mas continuam juntos porque fica com esse medo, né? Exatamente. Se eu pedir o divórcio, eu não tenho onde morar. Se eu pedir o divórcio, eu não vou ter como me sustentar, porque eu nunca trabalhei, tal. E ao mesmo tempo, Claudinha, tem outro problema, né? Esse machismo que faz com que a mulher... Esses pensamentos, gente, não vem à cabeça das mulheres aleatoriamente. Não é porque as mulheres são assim ou são assado, não. Isso é tudo uma construção social, né? Exatamente. E às vezes eu falo para as mulheres, você está aguentando isso tudo porque tem medo de ir para a rua com seus filhos, tal. Mas e se ele resolve te dar um pé? Ele não vai pensar nada disso. Porque se ele se apaixonar por outro, quiser ir embora, mesmo sem se apaixonar, ele vai. Você não vai ter que se virar do mesmo jeito. Então, o fato de depender financeiramente não pode ser uma coisa que te prenda. Vai começar a trabalhar, vai fazer alguma coisa. Porque não é só... em alguns casos, parece que elas pensam que só elas que podem deixar o marido. Mas ele pode do nada. E uma coisa que eu falo, eu costumo falar isso, infelizmente... Não podemos generalizar, porque graças a Deus, né, toda regra tem sua exceção, mas uma grande maioria dos homens, eles não se divorcia só da mulher. Ele se divorcia dos filhos também, porque fica naquela chororô para pagar uma pensão miserável. Tem caras que acham que com R$300, uma vez eu perdi um cliente, porque ele pagava cerca de R$300 e ele tinha 5 filhos. E aí ele veio com esse papo, ele era meu cliente, mas ele veio com esse papo assim, eu estou sustentando ela com meu dinheiro. Eu falei, dá licença, tu tem certeza? Tu acha que com R$300 para 5 filhos ela está surfando no dinheiro? Dá licença. E a minha foi uma indignação muito grande. Entendeu? Porque R$300 para um filho já não dá. Dera eu que gastasse com a minha filha R$300 por mês. Pois isso se for 10% do que eu gasto, e correndo atrás, não é que está sobrando, não. Não está sobrando, não, mas a minha filha eu coloquei no mundo, eu quero uma mulher empoderada, eu corro atrás mesmo. E aí, então, essa questão da pensão, o homem é a primeira coisa, ele não consegue ver que ele não está sustentando a ex-mulher dele, mas ele tem a obrigação de sustentar o filho. Então, infelizmente, alguns homens se divorciam da família e não da esposa, e deixa os filhos, não vai visitar. Tem muita mulher que fala assim para mim, meu ex-marido não quer visitar o meu filho, não vem buscar para visita, tem algum processo que eu possa fazer? Eu falei, bem, eu nem sei se vale a pena forçar um homem desse a ficar com seu filho, porque se ele nem quer ficar, obrigado, o que é que ele vai fazer? Né? Então a mulher tem que se cuidar, tem que sempre falar, faz seu pezinho de meia, não deixa de trabalhar, esteja preparada, porque seu casamento pode ser um conto de fadas, o que está cada vez mais difícil, pode ser um conto de fadas, como pode ser um pesadelo, e se for um pesadelo, você está preparada. Esteja preparada, se informe, não abra mão de ser você mesma. Não seja o papel que a sociedade quis reservar para você. Eu ando muito assim, injuriada, porque eu sou uma mulher de 53 anos, não estou me relacionando com ninguém. E aí tem pessoas, inclusive mulheres, que falam para mim, mas você tem que casar de novo. Mas por que eu tenho que casar de novo? Não, mas você tem... Às vezes até me irrita. Falo, olha, eu não vou dizer que estou fechada a um relacionamento, mas não é o meu foco agora. Se vier, ótimo.
mas se não vier, eu vou viver ao mesmo tempo. Eu me recuso a esse papel da sociedade de achar que eu tenho que estar casada com alguém. Eu vou estar casada com alguém infeliz só para dar essa sociedade, porque quem corre atrás das minhas coisas sou eu. Sou eu que passo meus apertos, passo meus sossego, eu vou lá, dou nó, desfaço nada, acabou, e eu vou ficar com o cara me enchendo o saco, me batendo, me enchendo a paciência, me humilhando, porque a sociedade dane-se, né? É uma outra coisa também deles acharem que, por um outro lado, mulher negra, solteira, está à disposição. Eu não aceito, entendeu? Então é isso que eu sinto muito. Eu coloco as minhas fotos no Face porque eu estou me sentindo bem, eu quero dividir que estou bem, mas tem os caras que acham que não, né? Que eu estou ali à caça, ou que eu estou falando, filho, mesmo que tivesse, não é você, não vai ser qualquer um, não é para qualquer um, eu não estou à caça, não estou à sua disposição, obrigatoriamente por ser uma mulher negra, não sou aquela mulher que eu não tenho que ser a melhor da cama, da cambalhota, eu me recuso a esse papel. Eu não sou uma mulher desesperada por homem e desesperada porque aos 53 anos eu não estou casada. Eu sou uma mulher livre que se aos 53 anos não está casada é porque se recusa a se submeter a certos papéis. E se for esse o preço que eu tenho que pagar, eu pago. E eu não sou uma mulher sozinha porque eu sou uma ótima companhia para mim mesma. Que perfeito! Que poder, que incrível. A gente estava aqui falando sobre direito e direitos, e a gente meio que vai indo para o encerramento agora com essa conclusão, porque isso tudo que ela falou eu assino embaixo. Eu, com meus 42 anos, também escuto essas porcarias todas. E outras besteiras também. Sim. E isso tudo esbarra em direito, gente. A gente tem que ter o direito de escolha. Então, por exemplo, no meu caso, eu escolhi não ter filhos. E isso é um absurdo para a sociedade. Como assim? Como assim, meu Deus? Como ela escolher? Não, ela não pode? Sim, eu posso. Nós podemos tudo. Sim, podemos. As pessoas têm seu direito de escolha, a gente ter filho é uma coisa muito séria. Eu aprendi isso quando tive a Karina. Minha vida até os 40 anos era uma coisa. E nos últimos 10 anos passou a ser da Karina. Agora que eu falo que eu estou podendo, né? Até eu brinco que eu falo assim, em 2020 eu falei, vou voltar a sair. Aí veio a pandemia. 2020 eu falei, Karina já está melhor, já fica em casa. Se eu mandar ela para casa de alguém não dá trabalho, agora eu vou sair. Aí veio a pandemia e eu ainda não saí. Você só adiou, daqui a pouco você vai sair. Sim, sim. A Rosáurea falou muito esclarecedora essa live, parabéns. Obrigada, Rosáurea. Méritos da Claudinha. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Boa noite. Daura, qual o nome da advogada? O nome da advogada é Cláudia. Cláudia, qual sobrenome você usa, Cláudia? Ribeiro. Cláudia Ribeiro. Isso. Clica aqui em cima na live, tem o meu nome e tem uma setinha. Você vai ver o dela. Pode seguir a Cláudia, que ela é incrível. A Rosália está falando aqui, eu mesma fugi de casa com a roupa do corpo. É isso aí. O negócio não importa se você fugiu com a roupa do corpo. Com certeza você passou um perrengue naquela época, você fugiu do que era ruim e hoje você deu a volta por cima, certeza. E é uma vencedora. É uma vencedora, é um exemplo. Inclusive, quando eu falo, eu pego uma mulher no estado que ela estava, eu cito ela como exemplo. Porque ela é um exemplo para mim, que era uma mulher que, à época que resolveu largar tudo, não tinha a menor condição. E aí ela fez a escolha dela. Ela poderia ter ficado naquele inferno ou poderia ser a mulher de sucesso que ela é hoje. Sim. E sucesso sucesso desse que foi para os filhos. Né? Se não arriscar, agora eu prefiro arriscar. Vai saber. Porque a escolha, na hora do desespero, a escolha eu vou continuar nesse inferno, ou eu vou tentar um sucesso, tentar uma outra possibilidade, porque você sair do inferno, você vai tentar o desconhecido, você não sabe o que tem no desconhecido. Você já sabe o que é o inferno. Então você escolhe, eu quero isso aqui que eu já conheço, ou eu quero uma nova possibilidade. Essa nova possibilidade, ninguém vai te dizer qual que é, o que vai acontecer, é impossível.
Mas pode ser uma possibilidade muito boa. Eu acho que tentar sempre vale. A minha mãe, se ela não tivesse arriscado de sair lá de Belém e vir para cá, porque eu não sou, pelo amor de Deus, não tomo a minha história como meritocracia, eu sou totalmente contra. Não adianta, porque eu não consegui vencer sozinha. Então, pelo menos, se a minha mãe não tivesse saído, criada a coragem, que ela foi muito criticada, porque nós ficamos anos sem notícia do nosso pai. E ele tinha prometido que ia voltar para nos buscar. E quando ele voltou, as pessoas disseram, você é louca, você não conhece mais esse homem, não vai. Então, se minha mãe não tivesse tido a coragem de sair de lá, onde as nossas chances eram bem menores, se meu pai não tivesse tido a hombridade de cumprir com a palavra dele, eu também não chegaria. Então, a gente tem que arriscar, sim. A gente tem que arriscar para conseguir, porque se você tem medo de arriscar porque pode não conseguir, você não tentando, você não vai conseguir. Acabou. Você não vai conseguir. É certeza, né? É certeza. Você não tentou, é certeza vai conseguir. Às vezes as pessoas falam para mim, como que? Porque eu achava assim, eu também nunca quis ter filho, e aí depois que a minha mãe morreu, eu falei assim, nossa, e agora? Agora mesmo que eu não vou ter filho, não tem ninguém para me ajudar. E aí, com 40 anos, eu falo, vem intrometida aqui, que mudou a minha vida. Mas eu falo assim, hoje eu olho para trás, se você falar assim, e como que você conseguiu criar a Karina? Eu fui, né? Que nem daquele filme lá, não sei, só sei que sei do esqueci o nome dele agora. Compadecida? Não sei, só sei que foi assim. Isso, não sei, só sei que foi assim, exatamente, entendeu? Então, se você olhar, por que eu tô aqui? Não sei, só sei assim, e vai. Ficar parada é que não dá, né? Não dá. Ó, a Jussara tá falando, por isso que eu acho que a mulher tem que ser mais independente. Eu não acho, Jussara, eu tenho certeza. Com certeza mesmo. Tem que dar o seu grito de libertação. A mulher tem que ter o direito dela sem que ter punida. Ela pode beber e não ser forçada a fazer sexo com ninguém. E também, se não tiver bêbada, também nós podemos andar com decote bonito, com short curto e não ser punida. Nós não podemos ser punidas por sermos mulher. Essa semana está rodando aí um vídeo lá em Tocantins, que a mulher está andando de bicicleta, o cara vem, passa a mão nela e ainda derruba ela. Que absurdo, nós estamos onde? Na idade da pedra? Nós não podemos ser punidas por sermos mulher. Antes a gente mostra que vai descer o cacete. Ó, eu não sei o nome dela, tá? Risk_Stall. Com os conselhos da Cláudia, fui abrindo os olhos. Obrigada, Cláudia. De nada, espero sempre poder estar ajudando dessa forma. Quem sabe o meu projeto não cresça, junte mais mulheres empoderadas, a gente abre o olho, porque mesmo no século XXI ainda tem muitas mulheres medrosas, abaladas, não medrosas por serem medrosas, mas por terem o seu psicológico destruído. Sim. E a gente tem muito ainda, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E todas que tiverem, não precisa ser, claro, nós precisamos de advogada, precisamos de psicólogo, mas não precisa ser só profissionais. Mulheres que conseguiram dar a volta por cima são de extrema importância, porque elas vão passar a experiência. Não precisa só ser alguém de nível universitário, precisa ser alguém que tenha gana para querer fazer a diferença, se dedicar a fazer a diferença. Não ficar só assim, eu consegui, pronto, eu consegui e quero levar para os outros também. É a representatividade, né? Você ser o exemplo, isso. Você perceber que existem pessoas em quem você se inspirar, isso é muito bom. Exatamente. A Monique está falando, querida Cláudia, inspiradora. Ó, tá todo mundo te chamando de maravilhosa aqui. É muito comentário de maravilhosa. Oi, Pri, tudo bem? E aí, eu queria que você encerrasse pra gente, Cláudia, que a gente já tá mais de 1 hora aqui. Se deixar, a gente vai, viu? Nossa, a gente vai. E o assunto que não acaba, e a gente vai falando. Eu queria que você deixasse um recado especial para as mulheres sobre quando as mulheres têm dúvidas sobre como escolher seus caminhos, o que você diria para elas? De um modo geral. Sigam a sua intuição. Sigam a intuição e não pense
que poderão fazer algo, mas já tenham a certeza que farão. Ah, se der, eu vou fazer isso. Se eu sair daqui, eu tenho muitas mulheres presas, porque falam, eu vou esperar acontecer isso. Não, olha, eu vou fazer isso para sair desse casamento, ou então eu vou fazer isso para fazer uma faculdade, eu vou esperar isso para fazer um curso. Não pensem que poderão. Tenham a certeza que poderão, que vocês vão longe. Tenham a certeza. E eu não falo isso como um chavão. Eu falo isso porque eu tenho um exemplo na minha vida, que foi a minha mãe. Quem conhece sabe que eu não estou mentindo. E porque eu fui assim também. Hoje eu penso, eu falo, caramba, como que eu podia, naquela época que minha mãe dizia que eu tinha que ser advogada porque o juiz ia me dar causa só para eu calar a boca, morando numa casa, quase caindo na nossa cabeça, com meu pai desaparecido, a minha mãe sustentando 6 filhos, lavando roupa para fora, e minha mãe lavava roupa, tinha uma época que era para 13 famílias, não eram para 13 pessoas. Sabe, muitas vezes o almoço era conseguido ali um pouco antes do almoço, eu já vi minha mãe chorar com a mão toda machucada. Como que eu podia ousar em ter a certeza que eu seria advogada? Para mim era natural, eu vou ser, eu nunca pensei assim, eu sou pobre, eu sou... Não, eu vou ser e acabou. E quem quiser incomodado que saia da frente, porque eu vou sair pisando, entendeu? Então, é que as mulheres têm que pensar assim, gente. Pensa menos e faz mais. Siga a sua intuição, siga a sua coragem, porque a gente pode. É isso aí, Cláudia. Sensacional. Pessoal, quem quiser fazer mais pergunta para a Cláudia, agora vamos encerrar a live. Manda as perguntas direto para ela. Exatamente. Entra no Instagram ou no Facebook para seguir a Cláudia, Cláudia Ribeiro. Cláudia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por esse papo sensacional. Eu amei de paixão te ver de novo e conversar sobre esse assunto que você gosta tanto e que eu sei que você ainda vai muito, muito, muito longe. A gente ainda vai ouvir falar muito de você. Parabéns, sua linda. Obrigada, eu que agradeço você, porque as suas fotos me deram mais coragem ainda, né? Você empodera as mulheres com as suas fotos, com a sua conversa, com o seu... Você tem aquele poder de mostrar assim, não, você pode sim, isso é para você também, como tirar foto e posar como modelo. Ué, por que eu não posso? Né? Então, eu é que agradeço de você ter me dado a honra de participar das suas lives e digo para as pessoas, fiquem de olho na Daura, acompanhem, façam um ensaio com ela que vai fazer diferença na sua vida. Mulheres empoderadas têm que andar com mulheres empoderadas. É verdade. E as mulheres não empoderadas têm que vir junto também para começar correndo também. Correndo. Bem que a gente dá a mão. Exatamente. Um beijo para todos e obrigada pelo carinho e pela palavra de todos. E todas, obrigada, né? gente. Obrigada por todos esses comentários incríveis. E se vocês acham que, se vocês conhecem alguém que precisa ouvir todos esses conselhos da Cláudia, é só vocês mandarem depois através do aviãozinho, vocês mandam direct para essas pessoas assistirem ou marcam nos comentários, porque eu vou deixar salva no meu feed a live. Vocês podem assistir, recomendar, comentar, enfim. Vai ficar lá para vocês assistirem depois de novo. Muito obrigada por todos os comentários. Eu juro que eu li todos, eu só não consegui falar todos aqui para não interromper a Cláudia. Mas muito obrigada. Obrigada de novo, Cláudia. Obrigada a todo mundo. E boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.